E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje começaremos um novo período da história. Estaremos hoje trabalhando com história geral. E o período que hoje iremos inaugurar nas nossas discussões, nas próximas videoaulas, é o período moderno. Esse período que foi estabelecido pelos historiadores, do século XV ao século XVIII, onde nós temos, na verdade, uma quantidade significativa de eventos. Vale lembrar que no século XVI é o século que nós temos uma quantidade, mas uma quantidade imensa de movimentos, de eventos, de processos. Esses processos são políticos, são econômicos, são religiosos, são culturais, artísticos, científicos, literários. Perceba que, por exemplo, o século XVI é um dos séculos de maior quantidade de processos, de eventos, se assim a gente pode dizer. E hoje nós vamos começar pensando uma coisa que para mim é bem interessante, bem importante, que é começar exatamente com aquele conteúdo lá, a construção dos estados nacionais. Uma primeira pergunta que os alunos sempre fazem, e que eu acho que é uma pergunta muito curiosa, é quando os alunos dizem: professor, lá na Idade Média nós temos reis. Mas esses reis têm muito poder? Lembrem-se, tanto na Idade Média, com todo aquele processo que nós denominamos de feudalismo, como também nesse momento que a gente vai trabalhar, que seria o momento moderno, existe uma grande quantidade de reis. Existem quantidades de exércitos. Só que a gente vai começar a pensar, primeiro, em dividir esses momentos e pensar, por exemplo, que na Idade Média o poder dos reis ele é um poder local, assim como o poder dos seus exércitos. São exércitos locais, são exércitos do feudo. No máximo de 2 ou 3 feudos, quando esses senhores, quando esses nobres, quando esses chefes, eles estabelecem entre si as chamadas relações de suzerania e vassalagem. Só que, por exemplo, com a construção dessa nova experiência, que nós vamos chamar de construção dos estados nacionais, ou estados modernos, como queiram, nós vamos ter, na verdade, esse rei que agora se apresenta, ele passa a ter não mais um poder local, mas ele passa a ter, a partir desse momento, um poder nacional. Assim como os exércitos. Esses exércitos, eles deixam de ser exércitos locais e passam a ser exércitos nacionais. Começamos a perceber, portanto, que a partir desse momento, esses estados nacionais, essa experiência de país, comece a perceber isso, que a experiência de país ela começa a substituir a experiência de feudo. E esses países eles nascem a partir do momento que esses feudos eles se unem. Essas uniões elas se dão por contratos, elas se dão por guerras, e aí você tem que vários feudos começam a se organizar, a se unificar, como disse, através de contratos de casamento, por exemplo. Casa-se um príncipe de uma quantidade significativa de terras com uma princesa com uma outra quantidade de terras e começa a se dar todo um processo de formação agora não mais daqueles locais e territórios, latifúndios que eram necessariamente menores, mas agora a experiência é uma outra. A experiência é a experiência da nação. E aí existem algumas coisas que são importantes para a gente pensar nesse momento, sim. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês construção dos estados nacionais, que a gente vai pensar também na possibilidade de chamar da construção da própria ideia de país. É aqui, pessoal, que surgem as nações, que surgem os países, lógico. Num primeiro momento, esses países que aqui surgem são basicamente quem?
Basicamente, você tem a Inglaterra, a França, Portugal e Espanha. São esses países que inicialmente começam um processo de formação das suas fronteiras e nas relações de poder que nós temos dentro dessas mesmas fronteiras. Só que é preciso lembrar, enquanto no primeiro momento, quando a gente falava de Idade Média, o poder do rei era local, assim como o poder dos seus exércitos se apresentava também como poder local, aqui não. Aqui nós temos uma nova experiência sendo gestada e uma nova experiência, inclusive, de poder. Tá bom? Um dos autores mais importantes para pensar um pouco sobre a construção dos estados nacionais é o Perry Anderson, tá? E ele vai falar, entre outras coisas, que esses estados nacionais eles surgem necessariamente para dar uma nova roupagem ao poder de uma nobreza e de um clero que estava se enfraquecendo dentro do contexto feudal. Quando eu falo para vocês de contextos, tá? Aqui a gente pode pensar no enfraquecimento da aristocracia feudal. Essa aristocracia enfraquece pós o processo, por exemplo, das cruzadas, com o renascimento comercial, com o renascimento urbano. E aí essas pessoas, esses nobres, que no primeiro momento tinham tanto poder em relação às pessoas, aos seus servos, a partir desse momento eles começam a se enfraquecer. E esse enfraquecimento, por exemplo, ele vem junto, né, com a ascensão de um grupo social chamado de burguesia. Lembrem-se que essa ascensão, ela é sobretudo uma ascensão econômica. A burguesia passa a partir das suas experiências com o comércio, esse comércio que renasce pós-movimento cruzadístico, lá na Baixa Idade Média. Então, essa burguesia, ela passa a ter um crescimento substancial no que tange às questões econômicas, e junto dessa ascensão, nós vamos ter também algumas revoltas camponesas. Observem, por exemplo, e eu coloquei aqui, transformações sociais e econômicas ao final da Baixa Idade Média, ao final da Idade Média como um todo. Então são exatamente essas quantidades de revoltas camponesas. Lembrem-se, por exemplo, que uma das revoltas camponesas mais importantes que nós temos é a revolta do Jacquerie, lá no território França, onde os Jacquerie, por exemplo, eles reivindicavam a liberdade dos servos, para que esses homens e mulheres, para que esses camponeses não tivessem mais tanta subordinação aos seus senhores. Eles queriam ser livres, por exemplo, para trabalhar a terra pagando aluguel, pagando foro sobre a terra, e não mais como servos, entende? Então comece a perceber essa quantidade de modificações, essa quantidade de transformações que nós vamos ter ao final da Baixa Idade Média. E aí são essas quantidades, ou são essas grandes transformações que levam, por exemplo, os reis, a nobreza, a burguesia, a começar a pensar em uma nova dinâmica, em um novo arranjo, em uma nova construção de sociedade. É nesse momento, por exemplo, que começa a vir à tona a ideia de que era preciso fazer as unificações, que era preciso, por exemplo, pensar na transformação de uma Europa que antes era toda fragmentada para uma Europa agora que começa a ser unificada em países. Por isso eu disse no início da minha fala, é nesse momento que nós vamos ter a construção da ideia de país. Tá bom, pessoal? E aí vem o quê? Todas as nossas discussões, elas devem ser organizadas a partir de duas ideias. Quando nós estamos falando de construção de estados nacionais, precisamos pensar que esses estados nacionais, eles vão se organizar a partir de três possibilidades. Onde a primeira possibilidade é uma possibilidade política. Todos os estados nacionais nesse momento se organizam pelas seguintes ideias. Politicamente falando, eles são absolutistas,
Economicamente falando, eles são mercantilistas e o modelo de sociedade que você tem nesse momento é o modelo de sociedade estamental. Então, guardem 3 palavras importantes no vocabulário de vocês: absolutismo, mercantilismo e estamental. Certo? Os estados nacionais, lembrem-se, se organizam politicamente pelo absolutismo, economicamente pelo mercantilismo e socialmente falando pela ideia de sociedades estamentais que vocês já estudaram em outros momentos. Então, a nossa primeira preocupação é pensar exatamente nisso aqui. Alisson, o que é o absolutismo? Está aqui. É um modelo político dos estados modernos. Eu vou colocar aqui, ó, modelo político, vou colocar de outra cor. Modelo político dos estados modernos. Inclusive tinha colocado modelo econômico. Mas lembrem-se que modelo econômico é o mercantilismo, tá aqui, ó. É o modelo político dos estados modernos, dos estados nacionais. É como os estados nacionais se organizam politicamente falando, marcado, pautado pela ideia, né, de uma concentração de poder, tá? E essa concentração de poder, ó, ela vai acontecer nas mãos dos monarcas. Os reis e rainhas que a partir desse momento concentrarão, pessoal, todo o poder nas suas mãos. O poder político, o poder econômico, o poder, né, da própria sociedade, como ela se organiza. E todos ficarão à mercê, né, desse poder do rei. E eu coloquei aqui um desenho que eu sempre gosto de fazer para explicar um pouco como é que funciona essa construção dos estados nacionais, tá? Para perguntar uma coisa bem básica e também responder como é que os estados nacionais eles se formam. Eles se formam a partir de uma aliança, tá? Anota essa ideia. Eles se formam a partir de uma aliança e essa aliança ela vai ser feita através de 3 grandes grupos, que inclusive alguns historiadores dizem que são 2, porque nobreza e rei, ou nobreza e monarquia, são o mesmo grupo. Mas aqui eu desenho para vocês para a gente pensar uma coisa mais visual, tá? Aqui nós temos a burguesia, que nesse momento tem poder o quê? Econômico, mas não tem poder político. Lembrem disso? Nós temos uma nobreza que tem poder político, mas que tem um poder econômico que está se esfacelando por causa do próprio esfacelamento, né, do modelo feudal, tá bom? E nós temos um monarca que a partir de agora concentra poderes nas suas mãos. E o Estado Nacional, da forma como a gente vai conceber nas nossas aulas, ele surge a partir dessa aliança. Percebam que a aliança significa o quê? Ó? Significa doar alguma coisa a alguém, ó. Trocar favores. Perceba que a burguesia troca favores com o monarca, que a nobreza troca também favores com o monarca. Eu coloquei cores distintas porque são grupos sociais distintos. E aí qual é a ideia principal? Pensa comigo. A burguesia nesse momento é um grupo social que tem um certo poder, que começa a ter um certo poder, que é um poder econômico. O que é que a burguesia vai fazer com o seu poder econômico? Ela vai começar, gente, ó, a transferir esse poder econômico para o rei. Como é, Alisson, que se transfere poder econômico para o rei? Financiando o Estado, financiando alguns projetos desse mesmo rei, financiando o exército, por exemplo, tá bom? Financiando o próprio rei, como a gente vem falando. Então, olha como é interessante a troca de favores. A burguesia, que é esse grupo social que tem poder econômico, transfere poder econômico para o rei e, em troca disso, o rei vai começar a tomar algumas medidas. Olha esse nominho que eu estou colocando aqui em cima. A burguesia ela vai ser agraciada por esse monarca. Olha aqui as medidas do rei, ó, para agraciar a burguesia.
Qual seria a ideia principal aqui? É pensar que o monarca toma medidas para o fortalecimento da atividade comercial, que é o próprio capitalismo na sua primeira fase, lembrem-se disso. Então, o que é que esse rei vai fazer, professor? Ele começa a unificar pesos, moedas, medidas e tributos. Lembrem-se, uma nação, ela precisa ter uma única moeda, uma única língua, tá? Uma única forma de pesar e medir. Porque o que o rei está fazendo com essas unificações é favorecendo as atividades comerciais. E, gente, é só pensar como é que você favorece o comércio. Quando você tem uma forma de pesar e medir que é única em toda a nação. Quando você tem uma moeda única em toda a nação. Quando você tem tributos únicos, impostos únicos para toda a nação. Além disso, vem a ideia de criar as fronteiras. Lembrem-se, toda nação precisa de uma fronteira, precisa de um exército para cuidar dessas fronteiras. E aí você pode perguntar, professor, até que ponto a criação de uma fronteira e de um exército favorece o desenvolvimento do capitalismo? Gente, criar uma fronteira significa o quê? Criar uma noção de mercado externo e mercado interno, por exemplo. A fronteira tem essa função também. A criação de uma burocracia estatal que pode ser entendida necessariamente como a grande quantidade de funcionários públicos que vão agora auxiliar o rei na administração do Estado, são os secretários, os ministros, os funcionários do Estado como um todo, contratados pelo rei, muitos deles nobres, alguns deles burgueses que trocam cargos, né, dentro do Estado como um todo. E a própria construção de um código real. Esse código real pode ser entendido como o quê, professor? Como a ideia de uma lei única para a nação. A nação também precisa de uma lei, de uma legislação, que depois a gente vai chamar de Constituição, por exemplo. Agora, nota uma coisa, que é uma troca de favores. Lógico que esse esquema, ele vai ser um esquema muito bem organizado, né, no contexto da Idade Moderna. Vocês vão ver nas outras videoaulas que essa burguesia vai chegar a um determinado momento e vai dizer assim: eu não preciso mais do rei, porque eu já estou consolidado enquanto grupo social. O que é que ela vai fazer lá na frente? Isso é um assunto lá da frente. Ela vai começar a se apartar do rei, fazendo algumas revoluções, gente. E essas revoluções são chamadas de revoluções burguesas. Vocês vão estudar a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, que é quando a burguesia, consolidada economicamente, vai querer agora se consolidar politicamente falando. Bom, por outro lado, nós temos uma nobreza que ainda tem um pouquinho, né, de poder político, mas vai fazer o que com esse poder político? Vai transferir para o monarca. Tanto transfere o poder político que esse monarca, ele passa a ser um monarca de característica o quê? De característica absolutista, como eu tinha falado para vocês. Nesse sentido, a nobreza transfere o poder político para o monarca e o monarca, por sua vez, toma medidas para a manutenção dos privilégios dessa nobreza. Essa nobreza, que é importante colocar para vocês ainda, que ela também pode ser chamada, de uma forma geral, de nobreza cortesã. Que é aquela nobreza, por exemplo, que não faz absolutamente nada de produtivo, que não trabalha, que vive exclusivamente para cortejar o rei, puxar o saco do rei, né? Falar que sempre que o rei está muito belo, está próximo do rei, fazer cerimônias para o rei. Cortejar o rei significa todo o tempo estar, né, se colocando a serviço do rei. E é exatamente essa possibilidade aqui que nós temos para pensar a construção dessa nova experiência que a gente vai chamar
de experiência do mundo moderno. É a primeira experiência importante para a gente trabalhar. Pensar, por exemplo, que a construção do Estado Nacional, e nas próximas videoaulas vocês virão isso. A primeira coisa é pensar que absolutismo se forma a partir disso e que vocês precisam entender que dentro desse contexto de formação dos Estados modernos, nós ainda temos alguns homens que vão escrever sobre a necessidade do poder concentrado nas mãos dos reis. Esses homens serão chamados de teóricos do absolutismo, tá? No outro momento, iremos trabalhar o mercantilismo e as suas características, bem como a organização da própria sociedade, da sociedade estamental. Tá bom? Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o início, sobre a introdução da construção dos Estados nacionais modernos. Nós vamos trabalhar o resto desses conteúdos em outras aulas, em outros momentos. Tá bom? Até mais e até a próxima.